Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar, nesta oportunidade, a 5ª lição, revista de adulto. Estamos estudando o movimento pentecostal. A chamada do Espírito continua a incendiar o mundo. Estamos estudando os movimentos que surgiram a partir da Reforma Protestante no século XVI, a partir da influência do Martinho Lutero, dos calvinistas que vieram depois e dos vários movimentos que surgiram a partir do cisma, da divisão, da reforma que se instalou na Igreja Católica Apostólica Romana. Temos estudado, acompanhado os grandes desvios que a igreja tradicional, a igreja medieval, a igreja papal estava vivenciando, totalmente afastada da palavra de Deus, totalmente corrupta, totalmente desviada da verdade. E Deus, como dono da igreja, como aquele que tem o controle de todas as coisas, sempre levantou homens e mulheres inspirados, cheios do Espírito Santo, para trazer um avivamento no meio da sua igreja. Hoje, nossa 5ª lição, vamos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre o pietismo, movimento que surgiu a partir da frieza espiritual, da mornidão que estava ocorrendo ali na Alemanha, no início do século XVII. Título da nossa 5ª lição: o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Nosso textuário, primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Verdade aplicada diz: devemos nos manter dependentes da ação do Espírito para que a sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Os objetivos desta lição: compreender o surgimento do pietismo, identificar as ideias centrais do pietismo, também ressaltar, pontuar a essência das nossas raízes teológicas. O movimento pietismo, movimento religioso que surgiu na Alemanha no século XVII, ele teve uma influência abrangente, muito grande, na igreja, tá? Principalmente no pentecostalismo nos Estados Unidos, na Escandinávia, que são os países ali sueco, norueguês, na Suécia, tá? E está também presente nas raízes teológicas das Assembleias de Deus. Sim, o pietismo ele surgiu como uma reação ao dogmatismo, da Igreja Luterana e valorizava a experiência individual do crente, a piedade, a santificação pessoal. Então, sobre esse tema, esse assunto, a gente vai aprender um pouquinho mais, Obviamente que a nossa lição ela é resumida, o tempo é curto, mas a partir desse despertamento
cabe a nós, a mim, a você, professor, aluno, curioso da Bíblia, né, pesquisar e procurar compreender, aprender mais sobre as nossas raízes, sobre o ministério a qual pertencemos. É importante conhecer, sim, a história. Nosso texto bíblico está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos do 1º ao 5º. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saía de sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sob os seus pés. Nosso texto de referência está mostrando quando o profeta Abacuque, ele compreende que Deus tem o controle de todas as coisas, que apesar do cativeiro iminente que viria sobre o reino do sul, sobre Judá, Deus também traria juízo sobre aquela nação que Deus estava usando para trazer juízo ao seu povo, ou seja, os caldeus babilônicos. Quando o profeta compreende que Deus é soberano e controla todas as coisas, ele vai dizer que o justo ele vive pela fé. Aí ele vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tá? Então Deus é soberano e Deus tem o controle de todas as coisas. Assim foi e tem acontecido ao longo da história da igreja. Primeiro tópico da lição: o surgimento do pietismo, as ideias da reforma pietista, o resgate da reforma e o pai do pietismo. Quem é? Né? Então, a partir da reforma protestante, século XVI, na liderança de Martinho Lutero e os vários movimentos que a partir dali surgiram por toda a Europa, a história da igreja ela foi marcada por estes movimentos que transformaram as sociedades. E dentre estes tantos movimentos, hoje vamos ressaltar o pietismo, que surgiu nos finais do século XVII como resposta ao autoritarismo da igreja oficial luterana. Tá? Então, o pietismo, um movimento religioso, vários movimentos surgiram a partir da reforma protestante. Né? Então, o pietismo é um deles, um movimento que surgiu no final do século XVII na Alemanha, como uma reação ao formalismo, ao racionalismo da igreja luterana, focado na renovação espiritual, individual, pessoal, a ênfase na vivência íntima da fé da pessoa com Deus, na oração, na leitura da Bíblia e no compromisso com a moralidade cristã. O pietismo, ele buscava uma experiência religiosa mais profunda e emocional e influenciou fortemente o desenvolvimento do evangelicalismo e do protestantismo moderno. Nós somos frutos também deste movimento pietista, que o propósito era trazer as pessoas a ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Um relacionamento mais íntimo através da oração, através da aplicação
da palavra de Deus. Então, quando a gente estuda um pouquinho sobre a origem, as raízes, o que defende o pietismo, nos faz lembrar da epístola escrita por Tiago, ou seja, praticidade, aplicabilidade prática. Tiago vai nos ensinar para não sermos apenas ouvintes, capítulo 1, versículo 22, mas praticante dos princípios da palavra de Deus. Então, o enfraquecimento, com o enfraquecimento religioso e a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas que tinham surgido entre os luteranos e os calvinistas, tá? Fez com que surgisse este novo movimento de renovação, que é o pietismo, que ficou conhecido, né, como o pietismo ali no final do século XVII. Esse movimento religioso ele se originou no luteranismo, que ensinava e estimava as experiências individuais da pessoa com Deus, com o Espírito Santo. Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. Praticidade. Defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. Nada que não conhecemos hoje, né? Cristão que não ora, que não estuda a Bíblia, é um cristão morto espiritualmente falando, né? Então, os ideais da reforma proposto pelo movimento pietista reforçava o sacerdócio universal de cada crente, de cada cristão, tá? Já enfatizado por Martinho Lutero na reforma protestante. O justo, ele vive pela fé. Cada um de nós temos acesso a Deus através do seu Filho, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O pai do pietismo, Philip Jacob Spener, ele propunha uma reforma dentro da igreja luterana a partir de pequenos grupos de leitura da Bíblia, de oração e de fortalecimento do testemunho cotidiano dos crentes e uma forma pastoral que possibilitasse ao pastor um testemunho de fé em sua prática diária. A igreja fazia seus cultos, era uma pregação simplista, vazia, sem vida, e as pessoas não eram tocadas pelo poder da palavra. A forma de passar estava se assemelhando àquela forma tradicional, vazia, apenas ritualística, do qual a igreja medieval era referência. Então, o pietismo, ele surge a partir da identificação desses desvios, dessas friezas, desse racionalismo, né, tomando conta das lideranças, e era necessário um despertamento, voltar ao que provocou a reforma lá no século XVI. Né? Um relacionamento pessoal com Deus, porque cada um tem acesso a Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, e tem o Espírito Santo que nos molda. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito. Tem o Espírito Santo habitando na vida de cada crente. Logo, esta experiência pessoal com o Espírito Santo traz esse avivamento, traz esse senso de compromisso, de responsabilidade, de intimidade, cada um com Deus. Então, a igreja, essas disputas teológicas entre os luteranos e os calvinistas estavam levando a uma frieza espiritual no meio
da Igreja Reformada, tá? Então era necessário que houvesse alguma mudança para não cair novamente naquela frieza, naqueles cultos ritualísticos que a Igreja Papal Medieval fazia muito bem, tá? Então, o movimento pietista, ele buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual de cada um para com Deus. O pietismo, ele acentuava um retorno subjetivo, individual, ao estudo também bíblico e à oração. Não tem como ter intimidade e relacionamento próximo com Deus sem a prática da oração, sem o estudo bíblico. Então, a verdade bíblica se manifestaria diariamente em uma vida de piedade, tanto a leigos como a ministros, individualmente. Mas era necessário que cada um tivesse essa individualidade, esse compromisso relacionado à sua fé para com Deus. Então, o pietismo, ele provocou um novo interesse pelo estudo, discussão da Bíblia e aplicação dela à vida diária, no cultivo de uma vida de piedade. Então, a ênfase recaía sobre a função do Espírito Santo como iluminador da Bíblia e sobre as boas obras como expressão da verdadeira religião. É o que Tiago vai falar na sua epístola: me mostra as tuas obras, eu vou mostrar a tua fé. Ao contrário, ele vai dizer que a fé sem as obras é uma fé morta, tá? Então, conhecido como pai do pietismo, Philips Jacob Spinner, ele nasceu ali em 1635, falecendo em 1705, um teólogo luterano alemão, né? Ele denunciou os abusos da igreja e a falta do conhecimento bíblico dos crentes em sua obra que ele escreveu em 1675, denominada Pia Desideria. Nesta obra, Spinner, ele propunha um programa abrangente de reforma para a igreja luterana. Assim se iniciou o movimento pietista, que defendia um intenso aperfeiçoamento da piedade da essência luterana. Então, predominava em sua teologia a priorização das escrituras em lugar dos credos, que era rotineiro na igreja luterana, e a procura da santificação, a defesa da doutrina que tem a Bíblia como única referência de fé, e o conhecimento religioso aprofundado e a preocupação com o desenvolvimento pessoal de cada crente. Então, o objetivo dos pietistas, primeiro, eles enfatizavam a importância de uma fé pessoal, de um relacionamento pessoal com Deus, deixando para trás todos os sonhos da cristandade católica e comunidades puritanas, pois acreditava que o cristianismo ele começava com o indivíduo e seu relacionamento íntimo com Deus. A essência da fé, diziam os pietistas, era uma experiência pessoal da graça de Deus no coração daquele que crê. E também os pietistas, eles queriam transferir o centro da vida cristã, que estava nas igrejas do Estado, igrejas tradicionais, onde as pessoas nasciam e eram criadas, para a congregação íntima daqueles que tinham uma fé viva com Deus. E três homens se destacam, e marcaram a história do pietismo, que é o próprio, conhecido como o pai do pietismo, que é Philips Jacob Spinner, Augusto Hermann Francke e o conde Nicolaus
Zinzendorf, né? 3 homens que marcaram aí a história do pietismo, e é bom a gente se aprofundar mais, estudar sobre a vida desses homens, sobre a obra desses homens, sobre a influência, a importância desses homens na história deste movimento reformista, que ao longo da Bíblia, né, Deus sempre levantou homens para trazer o povo de volta à leitura, à aplicação da palavra de Deus nas vidas das pessoas, nos corações das pessoas. Avivamento sem Bíblia não existe. Então, Philip Jacob Spener, né, ele foi criado sob forte influência religiosa. Então, 2 vezes na semana ele se reunia em sua casa com um pequeno grupo de pessoas, de fiéis, dedicados a ler as Escrituras, a estudar a Bíblia e a conversar sobre religião, né? Esses encontros foram chamados com desprezo, né, para aqueles que olhavam com desdém. Esses encontros deram o nome de Encontros dos Piedosos, daí nascendo o que veio a se chamar de pietismo, tá? O segundo tópico da lição, a convocação para uma segunda reforma, a decadência espiritual da Igreja Luterana, Conde Nicolau Zinzendorf, né? E a missiologia moraviana. Então, em 1675, Spener, conhecido como o pai do pietismo, ele publicou seu livro intitulado Pia Desideria, ou seja, Desejo Piedoso, né, cujo título deu origem ao termo pietismo. A obra, composta de 3 partes, desejava reparar a vida da igreja que estava se afastando, né, daquilo que é a praticidade, viver a prática da palavra de Deus. Então, Spener procurou fazer uma avaliação das condições da Igreja Luterana e convocou para uma segunda, o que se chama de uma segunda reforma, apoiando-se nas ideias de que a Igreja Luterana, em sua teologia, estava se afastando muito da realidade e da incumbência da Igreja, literalmente cristã, né? Surge o movimento pietista, movimento avivalista, né, que difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo. Olha a importância destes homens que Deus usaram, né? Pois para os pietistas, a Igreja Luterana tinha adotado práticas não bíblicas. A Igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestantes. Então, o tempo vai passando, vai entrando naquela frieza, naquela mornidão, não vai se despertando, e aí vai vindo os desmandos, as influências, as interferências externas, né? O paganismo vai entrando, a grande influência também das raízes do catolicismo, né? Da Igreja Papal, da Igreja Medieval, que nunca se conformou com a reforma, e era necessário que ficassem atentos para não se deixar novamente voltar àquelas práticas, aqueles rituais, aquelas liturgias vazias, frias, mortas, que fazia parte da igreja medieval, tá? Então, o conde Nicolau Zinzendorf, também um dos grandes homens que Deus usou, né, ali na questão marcaram a história ali do pietismo, juntamente com Philipp Jacob Spener, Augusto Hermann Frankl, né? Então, Zinzendorf, ele também influenciou, teve sua importância na história do pietismo. O avivamento
do movimento pietista ultrapassou as fronteiras ali da Alemanha e alcançou um grupo de exilados na Boêmia. Em 1722, Isidorf convidou esse grupo para se estabelecer em uma de suas propriedades, na Saxônia, e, posteriormente, esses irmãos desse grupo, por conta de sua origem, passaram a ser identificados como os moravianos. Tá? Conde Isidorf é apontado como uma figura mais importante na história da espiritualidade cristã do século XVIII. Os moravianos, eles defendiam que divulgar os ensinamentos contidos nos evangelhos aos perdidos é dever de toda a igreja. Aqui a gente está falando já da missiologia, né? Da missão que Deus deu à igreja. Então, eles voltando à aplicação da palavra de Deus, vai compreender, conforme está registrado lá em Mateus capítulo 28, em Marcos capítulo 16, que é a missão da igreja, de cada um de nós. Atos capítulo 1, versículo 8. É a missão de cada um de nós, pregar, ser um missionário, ser um discípulo, ser um formador de discípulos. Né? Jesus ensinou os seus discípulos, fazer discípulo, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, voltar a praticar aquilo que a Bíblia ensina é ser um missionário, é fazer missão. Então, os moravianos, eles defendiam que divulgar os ensinamentos contidos nos evangelhos aos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de determinada sociedade ou de alguns indivíduos. E esse pensamento levou o conde Nicolau, né, Zinzendorf, ao assumir a liderança espiritual dos moravianos, a transformar o grupo em um grande centro de preparação e envio de missionários, o que acabou influenciando muitos movimentos na Europa e no mundo, né? John Wesley foi um dos que foram influenciados por esse movimento chamado dos moravianos, tá? Então, o avivamento dos morávios começou com uma dinâmica de uma oração, olha que interessante, de oração, né? 24 horas de oração diária, eles faziam, e de pregação e ensino ininterrupto da palavra de Deus. Compromisso, responsabilidade e com a palavra de Deus. Aquelas reuniões, inúmeras pessoas celebravam o chamado missionário para várias partes do mundo, inclusive o continente americano, africano, a Índia, né, e outros países. Então, o despertar missionário moraviano e influenciou todo mundo e ainda hoje influencia, né? E o terceiro tópico da nossa lição, nossas raízes teológicas. A influência pietista no avivamento norte-americano, a influência americana e escandinava no avivamento brasileiro e as marcas pietistas nas Assembleias de Deus. Tá? Então, a identidade das raízes teológicas da Assembleia de Deus no Brasil surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. E entre estes movimentos, obviamente, temos o pietismo, que foi considerado por alguns estudiosos, alguns teólogos, como depois da Reforma Protestante, no século XVI, como o mais relevante movimento da história do cristianismo pós-Reforma Protestante. Tá? Entre os grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano, na conjuntura ali do século XVII, destaca assim o pietismo também. Este movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado, equilibrado, para assim tornar-se um agente de mudança. Ou seja, necessário é o que Jesus fala com Nicodemos em João capítulo 3, que é necessário nascer de novo. Paulo vai falar, né, carta aos Coríntios,
capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nova criatura, as coisas velhas vai passando, então é preciso essa mudança interior, essa transformação interior, então eu preciso ser transformado para transformar, entende? E essa mudança só vem a partir de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Então, o pietismo, ele defendia isso, esse relacionamento pessoal, essa intimidade pessoal. E ele só vinha a partir de uma aplicação, praticidade, de uma vida de oração, de uma vida de retorno à palavra de Deus, tá? Então, a história do pentecostalismo brasileiro também passa pelo avivamento nos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus no Brasil, que foi Gunnar Wring e Daniel Berg, né? Então, homens que tiveram a influência do pietismo e que trouxeram para o Brasil, na igreja brasileira, né, no início do século XX, a maior influência tem sido do pietismo escandinavo, né? Os suecos, noruegueses, que davam forte ênfase à vida espiritual. A Assembleia de Deus, ela sempre deu essa ênfase, trouxe essas raízes, né, do pietismo, sempre deu influência a uma vida, a uma intimidade pessoal do cristão com Deus. Tá? As origens pietistas da Assembleia de Deus no Brasil, houve ainda outras heranças escandinavas, como a forte ênfase na observação dos usos e costumes. A Assembleia de Deus sempre defendeu a questão dos usos e dos costumes. Hoje está mais amena, né? Mas sempre foi uma referência à Assembleia de Deus na questão dos usos e dos costumes, principalmente nas primeiras décadas do século XX, né? A prática de saudar com a paz do Senhor também, e a prática da confissão pública de pecado nos cultos de celebração de Santa Ceia. A pessoa se levanta ali, pede perdão, né? Então, essas raízes a gente trouxe essa influência do pietismo, tá? Então, o começo do ministério assembleiano no Brasil ocorreu através de dois homens, né, cheios do Espírito Santo de Deus, os suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que chegaram ao Brasil após receberem em uma palavra profética, né, eles receberem uma palavra profética enquanto eles estavam nos Estados Unidos, de que deveriam ir para o Pará. E eles nem sabiam em que lugar do planeta ficava o Pará. Vai consultar um mapa, descobre que ficava em um lugar chamado Brasil, né? Então, diante dessa profecia, eles recorrem ao mapa e viram que se tratava de uma cidade aqui no norte do nosso país, tá? E as marcas pietistas nas Assembleias de Deus, a importância do sentimento, da experiência cristã, a gente trouxe do pietismo, a participação dos leigos na edificação da vida cristã, todos, né, devem ter uma vida de praticidade. A gente trouxe de lá a ênfase na atitude ascética com referência ao mundo. A igreja, ela é uma igreja santa, ela é uma igreja pura, ela é uma igreja separada. Ela não compactua com o mundo, ela influencia, ela deve influenciar o mundo, não o mundo influenciar ela, né? E a ênfase na transformação espiritual e o forte impulso missionário. A Assembleia de Deus, ela tem um DNA missionário. E a gente trouxe isso do pietismo, tá? Então, o pietismo, ele deu uma enorme contribuição, não somente para o povo alemão, como também para o cristianismo em todo o mundo, visto que alterou a ênfase das igrejas do século XVIII, que antes se ocupava com disputas acaloradas, né? Mas o movimento pietista fez com que a pregação e a visita pastoral também fossem as preocupações centrais do ministério protestante, né? Que enriqueceu enormemente também a música
cristã, destacando a importância da espiritualidade comum dos homens para uma igreja avivada, tá? E talvez um dos maiores legados do pietismo tenha sido a ênfase nos pequenos grupos e na leitura devocional da Sagrada Escritura, conforme iniciou ali Spina, né? E as reuniões na igreja não ofereciam uma exposição sistemática das Escrituras, e então os pequenos grupos se concentravam em complementar e encorajar a leitura pessoal da Bíblia e a adoração coletiva, tá? Então o pietismo ele foi a fonte de todos os avivamentos modernos, pois colocou a experiência da vida nova em Cristo no centro das mensagens do ministério cristão. Por essa razão, é impossível pensar no cristianismo evangélico de hoje sem levar em conta a influência que o pietismo trouxe para o movimento pentecostal, para o protestantismo, para a Assembleia de Deus, do qual fazemos parte, tá? Então, à medida que se aproxima a vinda do Senhor, a gente sabe que as friezas espirituais virão, sempre veio ao longo da história, mas Deus sempre teve aqueles remanescentes que se posicionaram e se colocaram na brecha, conforme Deus fala, né? Isaías capítulo 6. Deus pergunta: quem enviarei? E o profeta Isaías, depois de ter sua vida purificada, seus lábios purificados, ele ouve o Senhor fazendo essa pergunta: a quem enviarei? E Isaías se prontifica e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus sempre trouxe, sempre levantou homens e mulheres compromissados com a sua palavra. A pergunta que fica é: eu e você ainda nos prontificamos a dizer ao Senhor: eis-me aqui? Deus nos trouxe nessa geração. E é nesta geração que está de cabeça para baixo que Deus nos trouxe. E Deus quer nos usar nesta geração para fazer a diferença, para a sua glória. Então, para nos prontificarmos, precisamos ter uma vida de oração, de retorno aos princípios da palavra de Deus. Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 22 da sua epístola: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Amém? Que esta lição nos desperte. Deus abençoe.